Olá, queridos, estamos no ar com mais um programa Conversa Pública, sempre o nosso momento delícia aqui do dia, né? Onde a gente pode conversar com você sobre temas interessantes que nos ajudam no nosso dia a dia. Eu gosto de repetir essa questão porque essa é a missão do Conversa Pública, trazer informações relevantes e que possam nos ajudar a viver melhor, a ter melhor qualidade de vida, a ter informação que possam até trazer mesmo transformação de vida para cada um de nós. Hoje, como sempre, vamos falar sobre um tema bastante interessante e relevante. A gente sabe que a população idosa no Brasil ela tem crescido gradativamente nos últimos anos e, segundo dados do Datafolha, cerca de 6,2 milhões de idosos, eles são beneficiários de planos de saúde aqui no país. Devido à nova realidade dessa perspectiva de vida mais longa do brasileiro, virou prática comum entre as seguradoras o reajuste dos valores cobrados dos usuários quando estes chegam a 60 anos. Mas esse assunto ele está no STF e está sendo discutido já nesse momento. E o STF deve decidir se os planos de saúde podem ou não aumentar mensalidades de seus usuários conforme a mudança da faixa etária para 60 anos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Leonardo Camisa Machado, ele que é advogado, sócio da Silvério Advogados, também membro da Comissão Especial do Direito à Saúde da OAB do Rio Grande do Sul e ainda especialista em Direito Empresarial pela Escola de Direito da PUC Rio Grande do Sul. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua presença conosco aqui no Conversa Pública. Eu que agradeço, Celeste. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os telespectadores, para abordar esse assunto que é extremamente delicado e de grande importância no mercado da saúde suplementar. Exatamente, né? A gente tem uma polêmica nesse momento, né, com relação à legitimidade ou não desse momento. E eu queria começar com você perguntando o que diz a lei a respeito desses aumentos de plano de saúde. Quando é que o plano de saúde ele pode ser aumentado? Então, Celeste, o assunto sobre os reajustes ele já foi abordado em decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, em duas ocasiões, tanto quando do julgamento dos temas 1016, quanto do julgamento do tema 952, ele estabeleceu que o reajuste por faixa etária ele é válido. Ele é válido, mas ele deve seguir. Deve haver previsão contratual, devem ser observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, e não devem ser aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, que, sem base atuarial idônea, eles possam onerar excessivamente o consumidor ou sirvam para a discriminação do consumidor idoso. Mas agora nós temos um novo tema de repercussão geral que está pautado para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, que é o tema 381, que deve ter seu julgamento ocorrendo na próxima quinta-feira, 18 de maio. Perfeito. Então, a lei prevê um aumento pela mudança de faixa etária. Se a lei prevê esse aumento por mudança de faixa etária, por que a polêmica? A polêmica ela surgiu especialmente quando da entrada em vigor do Estatuto do Idoso. Porque o que acontece, Celeste? O Estatuto do Idoso ele entrou em vigor no ano de 2004. Haviam contratos de plano de saúde que haviam sido firmados antes do Estatuto do Idoso, principalmente os não regulamentados que haviam sido firmados antes de 1999. Esses contratos eles não são submetidos à legislação que regula os planos de saúde. E naquela época as operadoras elas podiam prever reajustes no contrato que não estão submetidos a nenhum patamar, a nenhum limite na legislação. E muitas das operadoras estabeleciam reajustes exatamente aos 60 anos. E isso trouxe a discussão se esses contratos que foram firmados antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, eles são válidos, se aquele reajuste ele pode continuar sendo aplicado ou não.
Perfeito. E como é que está pensando o STF a respeito disso? Qual é a tendência dessa polêmica, né? O que tende a vencer? Nós temos um julgamento que já se iniciou, é um julgamento que está com um placar 5-1. Tá? Então, ele está com placar no sentido de que os reajustes que forem aplicados aos 60 anos antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, eles são considerados como sendo válidos. Mas aqueles aplicados após a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, eles são nulos. Uhum. E o Estatuto do Idoso, você falou, quanto tempo a gente tem aí dessa aplicação? Estaria valendo então para os últimos quantos anos? O Estatuto do Idoso, ele entrou em vigor no ano de 2004. Nós temos que pensar sobre a aplicação do Estatuto do Idoso. Então, são aqueles beneficiários que completaram 60 anos de idade antes de 2004 e tiveram reajuste nos seus planos, aqueles reajustes seriam regulares. Se o reajuste aconteceu após os 60 anos, o STF vem julgando nesse tema de repercussão geral, no sentido de que esse reajuste seria irregular. É importante que a gente fazer uma ressalva que é o reajuste dos 60 anos de idade. 60, 70, se trata do reajuste por faixa etária. Porque o que acontece? Hoje, os contratos mais recentes de plano de saúde, eles não prevêem mais reajuste aos 60 anos. Eles prevêem o último reajuste aos 59 anos. Então, há um entendimento que, como os 59 anos não está abracado nas disposições do Estatuto do Idoso, não haveria nulidade em relação a esses reajustes. Então, é importante que seja verificado esse termo, é 59 anos ou é 60 anos, antes de pensar, discutir se eventual reajuste ele é válido, tá, de acordo com a legislação, com a regulamentação em vigor ou não. Queridos, eu lembro que a gente está aqui conversando com o Dr. Leonardo Camisa Machado, ele que é advogado e também sócio do Silvério Advogados, e é um especialista em direito empresarial, e ele está aqui tirando dúvidas e nos esclarecendo sobre essa questão do reajuste dos planos de saúde que vem ocorrendo aos 60 anos de idade, que é um tema polêmico aí no mercado, e a gente quer entender com ele qual a tendência e o que a gente pode fazer se já tiver sido atingido, por exemplo, indevidamente por esse aumento do plano de saúde. Doutor Leonardo, como que essa decisão, se tiver mesmo, for validada pelo STF, como é que ela afeta o mercado? Como é que isso impacta? Isso vai trazer alguma insegurança jurídica? Isso ficará de uma forma clara? Como é o impacto disso no mercado? O primeiro ponto que eu acho que nós temos que sinalizar é que essa é uma decisão que não tem uma aplicabilidade geral para todos os casos, para todos os beneficiários. Ele o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal vai servir como base para entendimento a ser aplicado nos processos judiciais. Então, não necessariamente é esperado que uma decisão ocorrendo na próxima quinta-feira, os beneficiários vão deixar de ter algum reajuste aplicado no seu contrato. Tem que ser verificado o caso concreto, tem que ser verificado se é caso de ingresso de uma ação judicial. A melhor opção sempre é consultar um advogado para que seja analisado o seu caso, consultado a operadora de plano de saúde, buscadas as fichas financeiras relacionadas àquele contrato, a análise do próprio documento, enfim. Nós não temos como generalizar também a forma como isso vai acontecer na prática nesse momento. Mas essa é uma decisão que com certeza vai impactar significativamente para as operadoras de plano de saúde. No último ano nós tivemos um reajuste anual. Um reajuste anual ele tem uma natureza diferente, diversa do reajuste por faixa etária. Esse é um ponto, inclusive, importante de ser sinalizado, porque muitos beneficiários acabam confundindo os reajustes anuais daqueles reajustes por faixa etária. Porque os reajustes por faixa etária eles acontecem quando determinada idade é estabelecida pelos beneficiários. Já os reajustes anuais, eles são no mesmo percentual para todos os beneficiários. Então, independente do beneficiário ter 80, 10, 15 anos de idade, o percentual de reajuste ele vai ser absolutamente o mesmo em relação àqueles outros beneficiários
do mesmo contrato de plano de saúde. Uma questão importante em relação a essa decisão, nós vemos num momento que, ano passado, nós tivemos um reajuste, por exemplo, anual, em relação aos contratos regulamentados, de 15,27% para aqueles beneficiários de planos individuais familiares. Esse foi um dos maiores reajustes da história do mercado da saúde suplementar. E este ano é previsto um reajuste de 12% por parte da ANS. Então, nós vemos no momento que os custos de saúde vêm se elevando diante a inflação médica do setor da saúde suplementar está nas alturas. Existem alguns números que eu obtive antes da nossa conversa, que as operadoras no último ano tiveram mais de 11 bilhões em prejuízos diante do aumento da sinistralidade dos planos, e isso corresponde a 263 operadoras de plano de saúde em prejuízo. É um número bastante preocupante, porque essa decisão, com certeza, se for mantida com esse resultado que vem, se for confirmado esse resultado, com certeza vai impactar significativamente no orçamento das operadoras e na capacidade de investimentos, incorporação de novas tecnologias, fornecimento de ampliação de rede credenciada, enfim. Eu vejo como sendo uma decisão, é um tema bastante delicado, os dois lados vão ser duramente afetados, sendo o resultado favorável para os consumidores ou para as operadoras. Porque a gente sabe que, no fim das contas, ninguém opera, ninguém tem condição de operar com prejuízo, né? E na hora que o prejuízo acontece, alguma ação precisa ser tomada. Ou o aumento vai vir por outro caminho, ou a prestação de serviço será reduzida, alguma coisa precisará ser feita para que haja o equilíbrio, né, digamos assim, do ganha-ganha de qualquer relação comercial. Ganha-ganha significa ser bom para o usuário e ser bom também para o prestador de serviço, né? E só para a gente pontuar, o senhor falou em sinistralidade, na verdade a sinistralidade também é um dos itens que pode gerar a revisão do custo, né, do valor do plano de saúde. É a sinistralidade, o aumento anual e essa questão da mudança da faixa etária, né? A gente viu, e o senhor colocou também, que em havendo uma decisão favorável, isso não é uma coisa automática. Quem entender que tem direito a não pagar esse aumento, tem que entrar na justiça, tem que procurar um advogado para resolver o assunto, não é mesmo? Com certeza, sempre é importante consultar um advogado para que seja verificado o caso concreto e apurada a possibilidade de obtenção de alguma medida judicial a respeito do assunto. Uma questão que é importante também, de já esclarecer, é a questão do prazo para reaver qualquer espécie de valor nos dias de hoje. O Superior Tribunal de Justiça, há alguns anos, quando do julgamento do tema 610, ele estabeleceu que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão da cláusula contratual que prevê o reajuste do plano de saúde e a repetição, que é a devolução dos valores pagos ao maior, é de 3 anos. Então, o beneficiário hoje ele pode discutir os 3 anos anteriores ao ajuizamento de uma ação. Então, mesmo que o beneficiário ele tenha tido um reajuste há 10 anos, no ano de 2013, ele não vai poder discutir todos os valores relacionados a esse período. Então, essa é uma questão importante de ser esclarecida para os consumidores. Perfeito. E a gente tem também assim uma situação, uma pessoa que tinha um plano de saúde mais lá atrás e ela mudou o plano de saúde e como fica esse direito? Ela mudou mais recentemente, ela talvez tivesse direito à devolução dos valores, à revisão dos valores, vamos falar assim, no plano anterior. Se ela mudou do plano de saúde, ela pode pedir revisão desse valor? Esse é um ponto bem importante, Celeste. Vem sendo objeto de decisões. Eu compartilho algumas aqui proferidas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, também proferidas por outros tribunais,
que a mensalidade, quando um beneficiário ele estava vinculado a um plano de saúde não regulamentado, com uma cláusula com um reajuste aos 60 anos, e ele faz a migração para um outro instrumento que não prevê o reajuste na mesma faixa, não há necessariamente uma continuidade contratual. Então, essa decisão ela não vincularia a mensalidade para o plano que hoje estaria vinculado o beneficiário do plano de saúde. Então, poderia eventualmente impactar em relação a um reajuste. Reajuste não, uma devolução de valores, mas não necessariamente em relação ao pagamento da mensalidade futura do plano. Uhum. Mas não vai impactar para o plano atual, mas esse usuário de plano de saúde do plano antigo, ele pode entrar na justiça para pedir revisão de um plano que ele não está usando mais, que ele já saiu desse plano? Somente se for com o intuito se não tiver passado aquele prazo prescricional de 3 anos, e ele buscar a devolução de eventuais valores pagos a maior. Mas sem aplicabilidade da decisão em relação às mensalidades futuras, considerando que ele já está vinculado a um novo instrumento. A você que está nos acompanhando, nosso agradecimento sempre. Lembrando que você nos acompanha pela Rede Boas Novas de televisão, através dos canais abertos de TV em todo o território nacional, também através da Rádio Boas Novas, que embora fique lá em Cabo Frio, ela está aí do seu ladinho, nos melhores aplicativos de rádio, então ela pode te acompanhar onde você estiver e você pode também nos acompanhar e ouvir os nossos programas e participar dos nossos programas. E a gente ainda tem o YouTube, né, que está lá com toda a programação da rede, e aí Brasil ou fora do Brasil, você também nos acompanha e isso é muito bom. Acompanha a gente lá no YouTube, acompanha as nossas redes sociais e também vai lá no nosso site www.boasnovas.tv, que além de outras informações, você tem também o streaming com nossa programação completa da Rede Boas Novas de televisão. Muito bom. Tem pessoas, doutor Leonardo, que elas não pagaram os aumentos, entenderam que não deviam ter sofrer esse aumento e elas depositaram esses valores em juízo. E aí, como é que faz? Qual a situação de quem havia feito o depósito desse valor em juízo? Possivelmente, se a decisão restar confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, esse valor vai ser revertido em relação ao valor incontroverso para a operadora e a diferença deve ser devolvida para o consumidor. Caso essa decisão ela não seja confirmada para esses beneficiários que estavam ao amparo de liminares para efetuar pagamentos ou em valor menor diretamente para a operadora ou por intermédio de depósito judicial, elas podem sofrer uma cobrança depois judicial em relação a essas diferenças que eventualmente deixaram de ser pagas. Uhum. Portanto, é realmente um momento super importante, né? Um momento assim, um pouco tenso para saber se vai valer, não vai valer, se a aprovação, que já é uma tendência, como o senhor falou, já tem quase que maioria, né, do Supremo para aprovar essa não cobrança, mas é preciso ter atenção realmente para entender se tem direito ou não. Não é linear. Precisa consultar um advogado e ver até onde você tem direito desses valores ou de qualquer reclamação em relação ao seu plano de saúde. Com relação a planos contratados mais recentemente, como os reajustes devem ser feitos? Eu acho que o senhor já falou que os planos atualmente eles já não definem mais aumento nessa faixa de 60 anos, eles já seguem a lei. É isso? Os planos que foram contratados a partir de 1º de janeiro de 2004, eles têm a previsão de 7 faixas etárias. São as faixas etárias do 0 aos 17 anos, 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 ou 70 a mais. Desculpa, essas são as faixas relacionadas aos planos contratados até 31 de dezembro de 2003. Tá? Esses planos, como é possível observar, existem 2 faixas etárias que estariam em conflito com esse tema de
de repercussão geral que vai vir a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a estes contratos seria possível uma revisão. No entanto, aos planos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, eles prevêem faixas etárias, 10 faixas etárias, do 0 aos 18 anos, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, 39 a 43, 44 a 48, 49 a 53 anos, 54 a 59 ou 59 anos ou mais. E para esses contratos, essa decisão não se aplicaria. E o que é estabelecido? Que a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixa etária, essa variação não pode ser superior à variação acumulada entre a 1ª e a 7ª faixas. Se esse critério estiver sendo cumprido pela operadora, não haveria nenhuma irregularidade na cobrança dos valores. Perfeito. E, doutor Leonardo, a gente eu acho que já está claríssimo, né, que para qualquer reclamação específica a gente vai precisar entrar na justiça, ter apoio de um advogado, mas se a gente percebeu que houve um aumento indevido, tem onde reclamar antes da gente recorrer a uma questão mais judicial? Com certeza, os consumidores eles têm a via da ANS aberta. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da qual os beneficiários eles podem abrir consultas, reclamações para as operadoras, e elas possuem um prazo para se manifestar a respeito do pedido apresentado pelo consumidor. Então, essa é uma via oficial, é um canal regulado pela agência, e eventual irregularidade, inclusive, ele pode sujeitar o operador ao pagamento de alguma multa para a agência reguladora. Perfeito. Então é até bacana que antes de você entrar no processo judicial, efetivamente, você use esse caminho, né? Que a gente use esse caminho como uma primeira negociação. E se aí não tiver um resultado, realmente se busque os direitos, né? Através da justiça, através de um advogado, não é mesmo? Doutor Leonardo Camisa Machado, advogado, muitíssimo obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje. Eu queria deixar esse tempinho final ainda para a sua mensagem final, a sua recomendação, a sua dica sobre o tema que a gente está conversando e que, se a gente não falou durante a nossa conversa, o senhor possa usar esse tempo para nos alertar. Não, eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar contigo, Celeste, com todos os nossos telespectadores, ouvintes do Conversa Pública, que eles possam ter compreendido os pontos que eu abordei, e fico à disposição sempre para qualquer tipo de esclarecimento adicional que venha a ser trazido. Mas muito obrigado. Bacana, bacana. Então, queridos, é isso. A gente tem aí, você tem os canais de comunicação com o Dr. Leonardo Machado e, se você tiver dúvidas e quiser algum esclarecimento, como ele mesmo falou, pode fazer o contato. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela esclarecedora conversa aqui hoje e que as pessoas possam realmente ter clareza dos seus direitos e dos seus deveres também. Mais uma vez, obrigada a você que nos acompanhou no Conversa Pública de hoje e até a próxima.